Seja bem-vindo a mais um Startcast, o podcast da KFG, onde tudo são pessoas. Vamos fazer um bate-papo muito especial hoje aqui com a Ivana Souza, profissional gabaritadíssima em RH, recrutamento, seleção, tudo a ver com o nosso programa, onde tudo são pessoas. Tudo bem, Ivana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Uma boas-vindas a quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Legal. E estamos aqui hoje com uma estreante, a Milena, nossa Milena. Oi, Ana. Oi, pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje, Ivana, para nós vai ser muito tranquilo, né? Uhum. Mas tem uma moça aqui que está nervosa. Milena está trabalhando com a gente no RH, nossa social media, nova cara aí da KFG nas redes sociais. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas, para te deixar mais tranquila, é meu primeiro podcast também. Eu já participei de outras entrevistas e tal, mas podcast, o Startcast é o primeiro na minha jornada. Que honra! Estreando com uma escritora, e a gente vai falar bastante, a Ivana vai contar toda a história dela, e eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você que nos assiste. Mas já começando o nosso episódio de hoje, agradecendo os parceiros da nossa campanha de vendas de inverno, esquentando suas vendas, que é Copra Alimentos, a Nutrimental, a Nutrata, Integral Médica, a Bioextinto, a Medinal, a Vitafor, Leve Croque, Café Orfeu e a Body Action. Já vou começar também, Ivana, entregando para você o nosso presente. Ai, que demais. Amo canecas, amo café. Eu tenho que te falar que essa caneca ela é especial, Ivana. Linda. Essa caneca ela vem com Um poder? um poder. Se você não usar ela para promover o nosso podcast nas suas mídias sociais, seu processo de recrutamento e seleção por 5 meses vai quase a zero. Não faz isso comigo. Não vou bote usar. meta, Vou postar tá, Ivana? todo dia. Vamos usar já. Vamos. Já pode abrir. Então vamos lá. A gente tomar um higienizou ela cafezinho. antes. E vamos pedir para o pessoal que nos apoia aqui, tá colocando um cafezinho para você. Beleza. Então, Ivana, já vamos agora começar o que o público quer conhecer, quem é a Ivana Souza, sua trajetória, sua carreira profissional. Eu conheço muito bem, já trabalho junto com a Ivana e posso dizer particularmente, tenho o prazer de trabalhar com você. Cresço e já cresci muito tendo você como colega de trabalho dentro da KFG, mas o pessoal não te conhece. Fala para nós, quem é a Ivana e todo esse gabarito com pessoas? Então vamos lá. Meu nome é Ivana, trabalho com RH há mais de 18 anos, sempre fui apaixonada pela psicologia. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu imaginava que eu ia trabalhar com dependência química, mas me apaixonei pela área de RH. Eu costumo dizer que RH é uma cachaça. E eu gosto de desafios. A gente estava aqui um pouquinho antes falando de perfis, de comportamentos, e o meu perfil, né, a minha natureza motivacional é de superação. Então, eu quero sempre me superar. E o RH é um prato cheio para isso, né? Porque lidar com pessoas é uma arte. As pessoas são únicas e diferentes uma das outras, né? Então, engajar, motivar, fazer vender, né? O Chico, como comercial, sabe como é que é. Então, é um desafio diário. Então, por isso que eu acho que eu já fui para essa linha de trabalho, né? Atendi na área clínica há alguns anos, gostei, foi uns 9 anos, mas quando foi para mim escolher uma área, eu escolhi RH. E RH que gera resultados. Não é um RH bonzinho, olha a cara deles. Ela já está aqui, já falando, inclusive, já vamos entrar nesse assunto. Você procura Ivana Souza, RH de resultados. A Ivana também dedicou aí 18 anos como psicóloga, né, que é a sua formação, né, Ivana? E 18 anos de experiência de recrutamento e seleção, tudo compilado e colocado dentro de um livro. A finalidade do livro, o que saiu no teu coração quando você resolveu escrever o RH de resultados? Então, livro. Eu sempre quis escrever um livro, Francisco.
Desde adolescente, eu achava bonito. Tipo, assim, via filmes de escritores na praia, tinha aquela liberdade. Eu dizia, um dia eu quero escrever um livro. E tu foi pra praia escrever o livro? Não, dentro de casa. Tu não se isolou numa cabana? Não. Aos pés de uma Num montanha? Fechado. E com esse meu trabalho, eu sempre trabalhei recrutando pessoas, né? Geralmente, quando as pessoas pensam em RH, elas pensam em quê? Contratação. Contratação. O RH não é só isso. Tem uma gama de programas que o RH pode fazer dentro da empresa. Mas o primordial, o básico, é a contratação. E a maioria das pessoas não sabem contratar. Elas acham que sabem, mas não sabem. Elas focam muito em técnicas, em mágicas. E não é assim. Não. Não é uma questão só de empatia e intuição, né? É uma questão realmente que tem um processo, etapas, algo para você poder conhecer mais amplamente o candidato. Claro que tem candidato que vem para entrevista, né? Eu acho que quem está nos assistindo, de repente, se interessa por isso. Ou vai Poxa, contratar. eu quero contratar um vendedor, eu quero contratar alguém para o meu ponto de venda, para o meu supermercado, para a minha loja, farmácia, enfim. E muitas vezes eu imagino que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, pense assim, cara, o que eu faço para contratar a pessoa certa para o lugar certo? E essa é a pergunta que eu mais ouvia. Falou em contratação, fala com a Ivana. Olha esse candidato, o que tu acha dele? E não sei o quê. Eu dizia, esse candidato aqui é muito bom. Isso vocês já ouviram. Alguém chegar com um currículo e dizer Demais. assim, né? Hoje quase não chega mais com currículo em papel, né? Mas diz assim, te mandei um currículo aí, cara, é muito bom. E daí eu sempre devolvo a pergunta, beleza, ele é bom em quê? Porque não adianta ele ser bom. Às vezes ele pode ser bom em um monte de coisa que eu não preciso. Para aquela vaga. Exatamente. Exato. E a maioria das pessoas, elas ficam, não, mas o candidato é bom, tem referência boa. Cara, mas vamos pensar, isso fica mais nítido assim, se tu pensar num jogo de futebol. Você está num jogo de futebol, você tem que escalar um goleiro. O cara pode ser muito bom como atacante. É o Neymar de atacante. Mas você está precisando, no momento, para uma vaga de goleiro. Você não vai colocar o atacante de goleiro. Por mais que ele seja um gênio, não cabe naquele lugar. Se eu contratar o Neymar para ser goleiro, vocês acham que daqui 3 meses como o Neymar vai estar? Desmotivado, né? Vocês acham que ele vai dar resultado para a empresa? Você vê, né? Normalmente, quem vai fazer uma contratação, principalmente o empresário que às vezes não tem essa estrutura, ele vai avaliar o quê? A competência técnica da pessoa e às vezes nem tem a clareza de que aquela competência seja para aquela vaga. E o que você está trazendo, e eu acho que, me corrija se eu estiver errado, você tem que avaliar desde o momento da vida pessoal do candidato, o momento qual a ambição desse candidato. O RH vai saber também, no médio e longo prazo, se a empresa comporta a ambição daquele funcionário. É complexo pra caramba. É muito complexo. Uma vez uma pessoa disse assim, contrata uma empregada para mim. Eu disse, sim, beleza. Quem é essa pessoa que você quer? Não sei, uma pessoa proativa. Eu disse, não, mas espera aí. Que horário ela tem que chegar? Que horário ela tem que sair? Qual salário você vai pagar? Você vai pagar vale transporte? Eu posso dizer isso na entrevista? Você quer que ela passe roupa, que ela lave? Você quer só que ela cuide do filho? Ou você quer que ela cuide da casa também? Você quer que ela faça hora extra? Você quer que ela durma? Um monte de detalhes. Você quer uma pessoa mais velha, você quer uma pessoa mais nova, você quer uma pessoa que saiba cozinhar, ou cozinhar para você é indiferente. Então, imagina, isso para alguém trabalhar ali na sua casa. Imagina para trabalhar em uma organização onde tem processos complexos, uma cultura, gestores, subordinados. Cara, por isso que eu fiz o livro. Eu tentei colocar da forma mais simples que eu consegui no livro um passo a passo. Eu coloquei em 12 princípios para você contratar a pessoa certa para o lugar certo. E uma coisa é muito clara e vem desde os primórdios das organizações, né, da sociedade, do capitalismo em si, e é o tema, né, tudo são pessoas. Então, por que você não vai dar uma atenção, né, uma profissionalização, não importa o porte da sua empresa?
Pode ter poucos funcionários, independente. Você tem que se preocupar e muito com o processo de seleção, com quem vai representar a sua empresa, quem vai prestar um serviço. Eu, como gestor também, liderando muitas pessoas, eu vejo o quanto, e eu não rasguei uma seda para você no início, eu vejo o quanto melhorou, ampliou a minha linha de visão quando eu vou conversar com um colaborador ou quando eu vou também iniciar um processo de recrutação, porque a gente inicia, faz uma captação, né? Está sempre envolvido, mas somos líderes, passa para o RH. Se você não tem um RH, pessoas profissionais capacitadas, existem muitas empresas terceirizadas. Sim, fazem esse tipo de trabalho. Terceirize. E a pergunta que eu quero fazer para a gente fechar esse assunto já de início, falando do livro. O que é mais caro, Ivana? Reter um bom colaborador ou um processo de seleção e uma contratação? O que para o empresário, seja ele qual for, o que é mais barato? É trabalhar no engajamento Reter. do colaborador. Exatamente. A contratação, hoje, principalmente hoje, nesse período pós-pandemia, ela está mais cara. Com certeza. E eu trago isso para a venda. É muito mais barato reter um cliente que já está na sua base do que abrir um novo cliente. Toda a vida. Porque não é só o custo da contratação em si, mas é todo o custo de treinamento, da inserção de uma nova pessoa na equipe. E quando roda demais, a própria equipe fica desmotivada. Porque pensa, você está trabalhando, estou trabalhando com a Milena hoje, amanhã a Milena sai. Ai, gera um desconforto. Daí entra outra pessoa, aí tem que ensinar tudo. Dessa pessoa sai, daí tu, ai, meu Deus, saiu, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E treinar custa caro. O treinamento custa caro. Custa caro. Mas mais caro é você não treinar e essa pessoa permanecer no seu time. É muito mais caro, né? Então, uma frase famosa de algum empresário, não me vem agora à cabeça qual é o empresário, mas é uma frase que a gente leva como liderança, né? Você contratar e treinar. Porque se você contrata e não treina, é muito caro essa pessoa permanecer. É melhor que você treine e ela vá para a concorrência do que você não treine e ela permaneça na sua organização. Um funcionário mal treinado, um funcionário descontente, um funcionário desmotivado é prejuízo na certa. É prejuízo na Até certa. porque o funcionário carrega o nome da empresa, né? Sim. Ele carrega o nome da empresa por onde ele vai. Então, a pessoa não está motivada, não está contente, não recebeu um treinamento. Qual imagem que essa pessoa vai passar da empresa, né? Então, muito importante também ela estar treinando. Eu que trabalho com isso esses dias, estava eu e minha amiga caminhando na Beira-Rio, Tubarão, caminhando. Daí nós assim, vamos passar numa academia? De repente a gente vai fazer academia, ficar só caminhando. Tá? Aí entramos numa academia, então eram 2 potenciais clientes. E a atendente estava no computador e ela atendeu a gente no computador. E a gente chegou e a gente já ia se matricular. Entende? A gente já queria fazer academia naquela hora. Sabe aquela coisa de compra por impulso? Na hora. Sabe, né? Você sabe. Assinou o plano 6 meses e nunca mais voltou. E nunca foi. Isso é uma alegria do dono da academia. Chegou empolgada, caminhando, louca para treinar. E aí ela, quais os planos? Ela não olhou para a gente. E a gente, e como é que é a academia? Ela não se levantou para mostrar a academia. E saímos nós 2 frustradas. E eu escrevi até uma coluna sobre isso. Porque eu saí de lá pensando assim, meu Deus, o dono dessa academia, de certo, antes de dormir, fica lá pensando, né? O que é que eu tenho que fazer para vender mais? Vou fazer um plano, vou fazer uma promoção, vou investir em marketing, vou... E a funcionária dele espantando os clientes. Exatamente o que vocês 2 acabaram de falar. A gente não se matriculou, obviamente. Para vender mais, temos que cuidar das pessoas. Temos que engajar essas principalmente pessoas. de quem atende o seu cliente. Principalmente. É fundamental. E, às vezes, assim, a culpa não é do dono, não é nem da pessoa. É que talvez ele não se atentou para esse detalhe, né?
um treinamento de atendimento, como que tem que fazer quando a pessoa chega. Vamos fazer um procedimento aqui? A pessoa chegou, você pergunta o nome, primeiro mostra a academia, depois vai falar dos planos. Olha eu aqui, eu não sou de vendas, mas eu já vou enxergando um procedimento ali na hora para a pessoa entrar e treinar essa pessoa nesse procedimento. Por isso que eu falei que o RH é muito mais do que só contratar. Só contratar. Apesar, o RH dentro de uma organização, e aí eu falo de uma organização um pouquinho maior, mas isso já serve, acho que a partir de 5 pessoas, isso é muito vivo dentro da organização. O equilíbrio da organização. O RH é o ponto de equilíbrio da organização. Quanto mais funcionários você tiver, melhor tem que ser o seu RH. Né? A gente lida com muitos empresários, com muitas indústrias e com muita gente. Né? Lida com muitos fornecedores. E a gente percebe, na prática, como um colaborador pode ofender um cliente e pode levar você a perder esse cliente e você não sabe o porquê. Ou você sai com uma equipe de venda. O vendedor autônomo ou o RCA, o representante comercial, aquele que se desloca até o seu cliente. Pelo amor de Deus, não para teu carro na vaga do cliente. Ainda mais se ele vende para outras pessoas. Aquela vaga ali é para o cliente dele, quem vai comprar o seu produto. Veja só, é um pequeno detalhe. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E às vezes a pessoa está lá pensando, né, o que eu vou fazer para vender mais? Talvez é só olhar para dentro de casa e já vai dar um resultado. Já vai dar um Não resultado. só isso, né? A gente sabe que tem que ter estratégia, tem que ter campanha, tem que ter. Mas não adianta a melhor estratégia, pode botar lá no comercial, na TV, se a pessoa chega na tua empresa e a linha de frente não atende bem. Daí não tem como esquentar as vendas. Não esquenta. Não tem como esquentar as vendas. Ivana, e KFG Distribuidora? Vamos falar da KFG. Como que é a sua experiência profissional dentro da KFG? Então, é muito boa. Eu sou fã. Como eu falei, eu trabalho há 18 anos na RH e começou a aparecer umas vagas da KFG lá no site, né, da Clique RH, e eu comecei a olhar e dizer, que empresa é essa que eu não conheço? Porque eu gosto de superação, né? Então, tudo quanto é empresa que está bombando, eu quero fazer parte do negócio. E aí eu fui pesquisar sobre a KFG, né? E daí eu digo, é uma empresa grande, aqui em Tubarão, que massa. Daí eu já pensei, eu quero prestar serviço para essa empresa. E aí fui lá visitar. Na época, Você bateu lá na porta? Fui visitar, fui oferecer o sistema Clique RH. Que legal. Fui lá visitar. Daí, na época, a Carla, eu já tinha agendado antes, né? Uhum. A Carla era o RH, o Gustavo me receberam, eu apresentei o sistema e já tentei vender um treinamento de liderança, porque eu também tenho essa veia comercial. E daí, na época, eu mandei proposta, não fechou, mas eles ficaram me namorando, assim. Criou um namoro entre Ivana Souza RH e KFG Distribuidora. E depois de uns 4 meses ali, voltei lá para apresentar um projeto para estruturar o RH da empresa, né? Aí estruturei, fiquei lá 1 ano e 6 meses, 9 meses, prestando consultoria. E agora, 3 anos atrás, me chamaram para voltar de novo, né? E eu gosto muito, eu acho que é uma empresa que tem sinergia com os meus valores, que é algo também que a gente precisa olhar na contratação. Porque a pessoa pode ser, como eu falei, o gênio, mas se ele não tiver os valores da empresa, não vai encaixar. Pode ter PhD, pode ter o que for. E a KFG é uma empresa que eu acho, eu sempre falo, audaciosa, né? E é 120 por hora, é ou não é? É para ontem. Tem que acontecer, vamos fazer. Então, assim, esse é meu valor. Né? A audácia, a superação, o desafio. Então, eu cheguei lá, não tinha um RH estruturado, então, para mim, era um oceano azul, né? Estruturar um RH, criar o setor, procedimentar, estruturar um recrutamento e seleção da forma correta. Então, a minha história com a KFG até agora, só felicidade. A Milena até falou, eu entrei faz pouco tempo, ainda não posso falar muito. Eu disse, não, mas eu posso falar. Mas eu sou suspeita, né? Porque eu sou RH, mas eu adoro trabalhar. Para mim, é uma das melhores empresas para se trabalhar em Tubarão. Que legal, que legal. E, bom, nós somos apaixonados pelas empresas, apesar de a gente ser funcionários, colaboradores lá, né? Mas é uma empresa que você, literalmente, e sem demagogia, você se sente parte da organização 24 horas. Você percebe em todas as pessoas, é uma empresa que conta com mais de 300 colaboradores diretos ou indiretos. E você percebe que
diferente de outros lugares que você já trabalhou, eu passei poucas empresas, mas sabe aquela sensação, tipo assim, ó, chega às 6 horas, eu encerro meu horário de trabalho e parece que vira uma chave, né? Eu não tenho mais parte dessa empresa, só volto no outro dia. Na KFG, não. Você percebe que as pessoas levam a KFG para casa, voltam com a KFG no outro dia. Não é? Não temos problemas, assim, as pessoas fazem questão, né, de estar disponível, às vezes, porque tem um detalhe ou outro que, às vezes, você vai fazer uma pergunta fora do horário de trabalho, e as pessoas sempre estão dispostas. Isso é engajamento, né? Isso é sinergia, é fazer com que as pessoas se sintam parte de um contexto empresarial, porque hoje você não tem como separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Não existe. Depois que isso aqui entrou na nossa vida, né? Não tem mais. Não consegue mais se separar aí 100%. Lógico que você tem os seus momentos, né? Você tem que ter a sua vida pessoal também. Mas quando você faz isso com prazer, é melhor ainda, né? Sim. Porque não tem como deixar de trabalhar, né? A gente não nasceu herdeiro, né? Verdade. Ainda não dá para ser uma escritora e ficar lá na beira do mar. Nem quero, né? Hoje eu já vejo que não é mais meu perfil. Mas vai dar certo, Ivana. Continua escrevendo seus livros, que uma hora dessa você vira uma best-seller. Não, eu gosto do mar, de passear, né? Mas tu vai continuar me atendendo, né? Mesmo quando você virar best-seller. Ivana, o que o RH faz quando a gente fala de uma campanha de vendas, a importância do RH dentro de uma organização como a KFG ou como qualquer outra, né? Quando a gente tem uma campanha de vendas. Você tem que tracionar toda a empresa. E o RH, com o endomarketing, né? Ele tem uma função fundamental. Ele tem, eu digo que ele 50% do trabalho nasce nessa estruturação do RH. Quais os desafios? O que você pode dar de dica de ações de endomarketing para engajar? Seja um pequeno grupo, um lojista com 3, 4, 5 colaboradores ou uma empresa com 100 colaboradores. Olha, vou te falar uma coisa que talvez não seja a resposta que você quer ouvir, também vai surpreender quem está nos assistindo. Mas, para mim, a principal ferramenta, se a gente pode dizer assim, né, que não é uma ferramenta, mas é uma atitude, é o feedback. É você fazer com que a equipe ande na mesma batida do teu coração. Porque, às vezes, na cabeça de um líder, de um gestor, de um dono de empresa, está tudo muito claro aonde ele quer chegar. Mas o grande desafio é fazer essa clareza da mente dele chegar até na ponta. E aí que é onde entra o RH e principalmente o marketing, né? Eu elogio muito o Cris, porque eu acho que o Cris ele tem essa questão, ele pega aquilo que está no ar e transforma em algo concreto, que fica palpável para as pessoas. Por isso que eu gosto muito disso, de procedimentar, ou fazer uma apresentação, apresentar. Eu vou fazer uma campanha de vendas. Então, eu posso até, de repente, quem tem menos funcionários, né, menos colaboradores, colocar o pessoal numa sala. Vamos fazer juntos? Eu quero chegar nesse objetivo, o que a gente pode fazer? Claro que tem que ser profissional, que tenha maturidade, né? Talvez não, na minha empresa vai ser 4 pessoas que eu vou chamar. Mas depois fazer com que essas ideias, com que esse objetivo tenha total clareza para todos os níveis. Desde quem limpa a empresa, a pessoa que faz a faxina, que de repente é aquela pessoa que vai receber o cliente, até um gerente, um diretor, né, que todos estejam na mesma vibração, daquela batida do coração. Porque muitas vezes a gente vê lá os donos empolgados, mas lá a ponta... pois é, vieram com uma campanha aí. Não, não é uma campanha aí. Cada gestor tem que sentar com o seu time, ou o RH, né? Em empresas menores, geralmente o RH faz. Tipo, tem 8 funcionários. O RH pode sentar e fazer. Mas empresas maiores, daí a gente tem os recursos tecnológicos. Vamos abrir uma call? Eu sei que o pessoal fala, mas call, não sei o quê. Mas é uma forma de olhar no olho das pessoas e transmitir isso. Né? Porque hoje é muito mais uma questão de conexão do que de dinheiro propriamente dito. Na era, e agora vem fortemente, quem não estudar inteligência artificial, em breve, nos próximos anos, estará muito deslocado do mercado. Então, planejar não é mais um desafio. O desafio agora é
A tecnologia avança e nos faz retornarmos aos fatores humanos do passado. Então, planejar não é mais um desafio. Hoje, planejar é fácil. Você pode colocar informações básicas numa inteligência artificial, a inteligência artificial vai te entregar um planejamento perfeito. Só que a execução, é isso que a Ivana traz. Exato. Se você hoje você pode, você é empresário, você é gestor, você é líder, seja qual for a categoria, é liderança, é gerência, é coordenação, qual for o patamar que você se encontra, você pode fazer um planejamento impecável, perfeito. Nós conversamos isso aqui, o mesmo assunto, com uma outra entrevistada, a Kátia, e ela trouxe isso perfeitamente, que o plano não é mais o desafio é a execução. Então, você transmitir exatamente o que você espera do planejamento que você fez para as pessoas que vão executar no dia a dia e depois trazer o feedback. Porque, às vezes, você acha que você teve uma ótima performance, que você está fazendo tudo certo. E se você não receber um feedback de quem está te avaliando, aquela é a verdade. Exatamente. Então, o feedback é uma arma poderosa. Passa, né? Você passou a informação para a equipe, né? Ah, campanha de vendas, vamos esquentar as nossas vendas. Mas, mesmo assim, eles vão errar. E aí que entra a importância do feedback. E eu vejo que a maioria das pessoas, não só gestores, mas todos nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade de olhar no olho e dizer assim, Milena, vem cá, você precisa melhorar nisso. O que você fez ontem não foi legal. Eu me senti desconfortável com a sua atitude. A maioria das pessoas detesta fazer isso. E é isso que faz toda a diferença. Porque, às vezes, para nós, é muito óbvio. A gente pensa, não acredito, como que a Milena fez isso? Não viu? Acabei de passar a apresentação da campanha e ela está errando ali. Cara, mas para ela não é óbvio. Ela está aprendendo. Ela está fazendo o melhor que ela pode dentro daquilo que ela tem. Como o Cortella sempre fala, né? Faça o melhor que pode com aquilo que você tem. Ela está fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem. E é função daí do líder, do gestor, do dono, principalmente o dono de pequeno negócio, a cultura da empresa é a cultura do dono. É o dono. Agora eles vão todos apagar o podcast agora. Não, mas é nítido. Cultura da empresa é a cultura do dono. Então, se o dono dá feedback, a empresa vai ficar top. Você conhece os donos através dos funcionários. Isso é muito nítido. Exatamente. Você chega numa loja, você é mal atendido, ou o funcionário está ali desmotivado, ou o funcionário é grosso, ou o funcionário não... Enfim. Até o sorriso que o funcionário recebe, principalmente com quem lida ao público, pode ter certeza que é um reflexo do dono. Né? Esse dia eu vi um comentário também, uma pergunta para um profissional de RH, não estava te traindo, tá? Era outro, a gente segue outros também. E ele dizia assim, ó, recebeu uma pergunta, o Marcos, um grande acelerador empresarial, conhece muito de pessoas, ele recebeu uma pergunta que dizia assim, ó, na loja da minha esposa ninguém para. Eu falei para ela que o problema é ela, estou certo? E ele responde, eu não preciso nem conhecer, provavelmente você está certo. Porque se ninguém para, existe um problema ali. E quem é o responsável? Sempre é quem contratou. Sempre é quem contratou. Quando o teu time erra, a culpa, não adianta você líder, você gestor, você gerente, você diretor, e eu tenho embasamento, e a Ivana vai confirmar como profissional. Não adianta você terceirizar a culpa. Ah, porque o meu funcionário fez isso. Não. Existe uma linha ali, existe negligência da sua parte em algum ponto. E se você contratou, você é o líder, a culpa também é sua. O que tem de líder que você percebe que é o terceirizador, né? Que a culpa é da minha equipe, que a culpa é do fulano, que a culpa é do Beltrano. Mas, cara, você é a liderança. O líder é o responsável, né? É porque essa visão de liderança mudou muito, como você falou. A tecnologia vai avançando e nós temos que também avançar. Né? Ela nos força a ir em busca. Então, por exemplo, alguns anos atrás, uma liderança era comando e controle. Tipo, ó, Chico, faz. E faz assim, 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 assim. E pronto, a pessoa entrava na empresa disposta a ficar anos. Hoje em dia, o jogo virou. É que antes ninguém questionava, né? E hoje eu vejo pela galera assim da minha época. Porque, tipo, eu sou mais nova e tal, e hoje eu já tenho muito de questionar, sabe? Ah, Milena, faz isso, tá, mas por que eu vou fazer isso, sabe? E eu vejo que as pessoas que estão vindo depois de mim
também já estão Sim. questionando mais, sabe? Antes São era muito gerações diferente. diferentes, É. modelos mentais diferentes. Exatamente. A geração passada queria uma empresa para seguir carreira naquela empresa. A geração atual quer uma empresa onde ela consiga trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Mas se a gente for parar para pensar, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma faxina na minha casa, geralmente o que as pessoas fazem, eu vejo até memes sobre isso, a pessoa vai lá, põe um som bem alto e vai trabalhar, faxinar. Por que a gente põe o som? Porque a gente quer se divertir enquanto trabalha. Então, os jovens de hoje, eles vêm trabalhar com fonezinho de ouvido. É uma geração diferente da geração passada. E muitos olham e digam assim, cara, mas ele está trabalhando, ele fica com aquele fone, fica no celular, fica... Mas a geração atual, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Diferente da geração lá, os baby boomers, os X, que faziam uma coisa de cada vez. Essa geração, ela consegue. E, às vezes, ela irrita os mais velhos. Principalmente na questão hora extra. Ninguém quer mais fazer hora extra. Não é divertido. É daqui até ali, né? Ó, hoje eu ainda conversei com a Priscila. Ontem ela fez hora extra. A Priscila trabalhou comigo. Parabéns, Priscila. Aí hoje ela chegou, a primeira coisa que eu falei, quanto que você fez de hora extra ontem? Já vamos fazer aqui o teu banco de horas? Para ela pegar uma folguinha numa sexta-feira. Então, isso são coisas que não é difícil para qualquer líder fazer. Uma folga programada. Então, o gestor, o líder, o dono da empresa, ele tem muita carta na manga. São coisas simples. A gente tem que voltar para o que é simples. A KFG tem muito a cultura do acolhimento, que é isso que o Francisco falou, de as pessoas elas se sentem parte. Isso faz parte da cultura do acolhimento. Mas por que também? Talvez você seja RH, esteja aqui me ouvindo e pense assim, porque eu escuto muito das minhas seguidoras, né? Ai, Ivana, mas o meu diretor não me escuta. Ai, mas o meu diretor não sei o quê. Ai, mas o meu diretor faz tudo errado. Ai, mas o meu diretor não me dá voz, não me dá espaço. Eu digo, calma, você tem que primeiro, então, fazer um vínculo com o diretor, para que ele entenda o que é RH. Porque na cabeça da maioria das pessoas, RH só contrata e demite. E, na realidade, o RH não contrata nem demite. O RH faz o processo seletivo e faz a rescisão. Mas quem tem o poder de decisão da contratação é o gestor, e quem tem o poder da decisão de demissão também é o gestor. Então, eu digo, se o RH não consegue implantar coisas, tem que primeiro trabalhar o vínculo com a liderança, explicar para a liderança, mostrar os resultados. Porque também, muitas vezes, não adianta a gente chegar para uma liderança e dizer, eu quero fazer isso. Da liderança vai dizer, tá, mas qual é o resultado disso? Ah, não sei. Às vezes fica fazendo ações de endomarketing que não tem nada a ver com a cultura da empresa, que só dá trabalho para o RH e ninguém gosta. E às vezes pegam uns chato que nem eu. Eu e a Ivana, a gente tem muito. Ela deve ter muita história para falar, porque a gente se diverte também, né, Ivana? Não te dá orgulho ouvir eu falando de feedback? Sim, dá orgulho, com certeza. Chico, você tem que fazer feedback. Ivana, não posso. Chico, faça o feedback. Ivana, não estou com tempo. Pois é, se tu começar a fazer feedback, tu vai ter tempo. É exatamente isso. É porque assim, o feedback ele é desconfortável, mas com o tempo você vai fazendo. Daqui a pouco já fica uma coisa tranquila. Cria uma conexão que hoje as minhas lideradas chegam para mim e dizem, Ivana, menos. Sabe? Cria uma liberdade. E muitas pessoas confundem. Amizade pode ser amigo? Não pode ser amigo? Vocês não têm essa dúvida? O líder pode ser amigo do liderado? O dono da empresa pode ser amigo dos funcionários? Para mim, não tem essa de pode ou não pode. A questão é, quer ser amigo? Seja amigo. Seja. Mas dê feedback, normalmente. Porque se você é amigo, talvez isso até facilite o feedback para algumas pessoas. E, às vezes, dificulta. Né? Então, assim, sendo amigo ou não sendo amigo, passa feedback. A pessoa fez algo que você não gostou, já chama num cantinho, numa salinha, já fala. Ó, vi essa sua atitude, não é legal, faz assim. Né? Isso aqui que você fez, pô, gostei, me deu um sentimento de alegria, ótimo ver que você está comprometido. Isso as pessoas precisam, né? Vai enchendo o balde delas, é como se elas fossem um balde. E, às vezes, também, uma coisa que eu acho bem legal, assim, que
que eu vejo que os colaboradores carecem, é que hoje em dia, né, a gente vê que a família, há uma mudança também nas famílias, né? Muitos filhos não têm pai, muitos filhos não vivem com pai e mãe, muitos filhos vivem com avós, e muitos filhos crescem muito sozinhos. E eles chegam na empresa, eles não têm muita referência de alguém para seguir, de alguém que os lidere. E quem vai se tornar essa referência? É o líder dele, que vai ser a referência dele. Então, muitas vezes, o líder chega para mim assim, né? Ivana, o meu funcionário fez isso, o que eu faço? Eu digo, cara, senta com ele, conversa. Às vezes ele não sabe. Procura ver na história dele, na família. Né? Por exemplo, esses dias, uma mãe estava influenciando um colaborador a pedir demissão porque ela queria a saída, o valor da rescisão. Então, assim, líder, conversa com esse liderado. Diz para ele que a empresa tem benefícios financeiros, que ele pode pegar um empréstimo. Enfim, né? Porque ele não... Pessoas é complexo. Você tem que entrar até na vida pessoal da pessoa, às vezes, para entender uma tomada de decisão dela. Exatamente. Então, liderar, você empresário, você gestor, não é só o dia a dia da empresa, não é só a numérica, não é só os indicadores. Você tem que entender, literalmente, se você lidera, você tem que entender de pessoas. Você tem que saber ler o colaborador, você tem que realmente criar um vínculo. Ainda mais com essa nova geração, né? Que são muito mais sensíveis. Eu tô ali no meio, né? E eu venho do tempo em que se entrava numa empresa para se constituir carreira, né? Pega ali, meu pai. Foram 35 anos fazendo a mesma coisa. Prestou serviço para 2 empresas somente. Legal. Hoje eu olho para os meus primos ou para os quem é mais chegado dessa nova geração aí, o pessoal dos 18 até os 25 anos, e o cara já passou 5, 6 empresas com 20 anos de idade, com 22 anos de idade. Então, mais uma vez, voltamos aos primórdios. A tecnologia está explodindo, a inteligência artificial está explodindo, processos, organização, isso está quase que tudo automatizado, onde a gente tem que cuidar das pessoas. Então, digamos que tu pode cobrar 3 vezes o valor do teu livro ano que vem. Tomara. Viu? Já vou... Essa uma dica aí foi uma de vendedor. consultoria comercial. Tá? Ao vivo. Ao vivo. Bom, Ivana, voltando àquela questão do endomarketing, né, de manter um colaborador muito engajado com a empresa. Como eu disse para ti antes da gente começar, eu estou há pouco tempo na KFG, mas eu já vejo um público muito engajado, sabe? Até no último final de semana a gente foi fazer uma ação de endomarketing e me brilhou o olho ter tanta gente para eu filmar jogando futebol, por exemplo. Mas eu queria saber para ti, qual que é o teu maior desafio como RH, que querendo ou não é o maior responsável pelo endomarketing em uma empresa? Porque quando a gente olha de fora, assim, a gente acha que o endomarketing é muito, só dar um presentinho, comemorar, sei lá, Dia das Mães, ou enfim. Mas qual que é o teu maior desafio, assim, como ação de endomarketing? Desde o pensar em uma ação de endomarketing até o executar, para fazer, de fato, surgir efeito, sabe? Sim. Então, o meu maior desafio é realmente fazer ações de endomarketing com contexto. Porque no RH existe muito essa questão de modinha. Tal empresa está fazendo. Botou puff. Aí vai as outras empresas lá e colocam puff. Mas o puff não cabe em toda a empresa. Como você vai colocar numa indústria o puff no meio da produção? Talvez uma sala de descanso, mas às vezes nem é o puff que eles querem. Então, o meu desafio é gerar essa conexão com coisas que façam sentido, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então, o endomarketing ele tem que visar esse bem-estar do colaborador, mas também tem que visar o financeiro, o bem-estar da empresa. A gente trabalha com verbas. Claro que é legal dar mimo, é legal fazer futebol, dá para fazer inúmeras coisas, trazer teatro, trazer um monte. Mas será que tem verba para tudo isso? Então, com essa verba que eu tenho, que pode ser 10, 20, 80 mil, 200 mil ou nada, como eu já trabalhei em empresas que não tinham nada de verba, de tudo que a gente fazia tinha que ser para toda a casa. Limitado. Sabe? Mal e mal comprar um bombonzinho, era assim. Então, a gente tem que ver, eu tenho tanto,
ou eu não tenho nada. O que eu posso fazer dentro dessa realidade, atendendo às expectativas que têm a ver com a empresa? Então, geralmente, aí já vai, né, para quem trabalha com isso, eu faço uma pesquisa rápida com o colaborador. Isso é de graça para fazer, tem o Forms ali. Você vai lá, põe 4 perguntinhas e manda para os colaboradores. E faço uma pesquisa também com quem libera a verba. Diretor financeiro, os acionistas, donos de negócio. Então, eles vão dizer, não, mas espera aí, a gente quer isso. E eu faço a pesquisa dos colaboradores. Depois eu junto as coisas e vejo o que eu tenho verba para fazer. E aí a gente tenta encaixar dentro da verba o que é possível fazer. E muitas vezes as pessoas ficam, mas o ideal seria isso. Cara, o ideal é o ideal. Eles veem essas empresas na televisão, sabe? O pessoal jogando videogame, horário de trabalho. Eles acham que isso é a realidade. Não é a realidade de 99% das empresas. Isso não existe, praticamente. Vamos trabalhar com a nossa realidade? A nossa realidade é isso aqui. E, às vezes, uma coisa simples dá muito mais resultado do que, às vezes, trazer uma palestrante de renome, uma coisa cheio de pompa, e que o funcionário nem dá valor. Então, o desafio é esse, é ver o que eu tenho, as 2 percepções, e também incluo com a minha percepção, né? O que eu acho que seria legal aqui? Né? Porque, às vezes, eu conhecendo a empresa, eu já consigo ver o que cabe nisso aqui. Caberia isso, mas daí não tenho dinheiro. Então, o que mais próximo disso a gente pode fazer? Né? E agradar a todos não existe. Não. É agradar o maior percentual de pessoas. Por exemplo, na KFG, muita gente adorava as ações de Endomartin. Eu era o maior chato que ia lá na tua sala e dizia, mas vamos comemorar Dia de Reis agora? Exatamente. Então, é complexo. Pessoas, desafios complexos. Falando de pessoas, sim. Falamos muito de empresários. Agora, e quem está procurando? O candidato. Certo. Vamos falar dos candidatos. Me conta, porque essa parte deve ser muito engraçada. Né? Sim. Acontece cada coisa também com quem está procurando um emprego. O que você pode dizer para nós assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Quem está aí se preparando, buscando ou se inserir no mercado de trabalho ou se recolocar no mercado de trabalho. O que não fazer, Ivana? O que não fazer. Então vamos lá. Marcar entrevista e não aparecer e nem dizer por que não foi. Ai, não faz isso. Por favor. Porque depois elas têm um grupinho no WhatsApp que elas vão passando o nome do cidadão e você vai entrar na Marca lista o candidato, não faz mais entrevista com ele, tá? Não faz mais entrevista, não faz. Se marcar e não comparecer, não tem mais chance comigo. Mas assim, vamos lá. Primeiro eu vou falar a parte séria, depois a parte engraçada, né? A parte séria. Muitos candidatos ficam, às vezes, forçando, querendo entrar numa empresa. Dá uma forcinha. Não faça isso. Deixe o seu currículo, mostra a sua competência. Se você não sabe fazer um currículo, vai lá no meu canal do YouTube, vai aprender como fazer um currículo, porque é super simples também. As pessoas, às vezes, querem inventar moda no currículo e não tem necessidade. Que é o @Ivana... Ivana Souza RH. Ivana Souza RH. Tudo junto. O que mais? Agora vamos para a parte engraçada, né? A parte engraçada é que, às vezes, o candidato ele não se prepara para a entrevista, né? Ou, às vezes, ele está tão ansioso que ele não pensa nas perguntas. As pessoas parecem que elas têm medo de pensar. Pô, você vai para uma entrevista, por exemplo, aqui, você me fez uma pergunta, eu tenho que pensar no que você para vai dar responder. resposta. E o candidato, às vezes, ele não pensa. Daí, uma situação engraçada que aconteceu com uma liderada minha, que eu até fiz um meme, que ela perguntou assim para o candidato. Ela chegou e perguntou, já teve uma situação que você conseguiu se superar em agilidade, em que você foi muito ágil? Aí o candidato respondeu para ela, teve. Daí ela assim, o quê? Uma vez eu fui atropelado na rua. Ele não conseguiu se superar em agilidade. Depois outra, que eu até postei agora, eu faço um meme com esses casos, tá? Maravilhoso. Eu perguntei assim, você se considera uma pessoa comprometida? Daí o candidato respondeu para mim, sim, eu sou casado. Eu sou casado. Ai, não acredito. Acontece muito. É e a muito vergonha engraçado. depois, se a pessoa... Não, né, aí eu falo assim, não, mas espera aí, eu estou te perguntando em relação à responsabilidade, daí também eu tenho que transformar para a realidade dele. Né? Você se considera responsável? Daí ele assim, sim, eu sou responsável. Então, me conta uma situação em que você agiu com responsabilidade. Aí, muitas vezes, eles travam. Aí tem que pensar, é isso que eu digo. Aí que vai se tocar que tem que pensar para responder. Tem que pensar para responder. Porque responder, você é organizado? A pessoa vai dizer o quê?
Se ela for esperta, ela vai dizer, sou. Ela pode ser terrível na organização, mas ela na hora vai dizer, sou. Aí eu digo, tá, então me conta uma situação que você foi organizado. Ou que você é organizado. Aí já fica difícil. Fica Aí difícil. é que pega, né? E hoje, e aquele pessoal que não tem muita noção da realidade também, né? Você vai contratar um estagiário, diz, qual é a pretensão salarial? 10 mil por mês, pra mim tá bom. Eu digo, não, aqui é 20. Tem mais um apartamento na praia e um carro zero por ano. Dizer, você tá brincando. Eu digo, eu tomo, foi você que começou. É assim mesmo. Né? E ainda mais, é o que eu mais enfrento com a nova geração. Eu digo, peraí, você não está procurando um trabalho, você está procurando um resort. que, primeiro, Vaga de herdeiro. Eu acredito em você, vejo o seu potencial, quero que você chegue nisso, mas espera aí, tem um caminho para você percorrer até chegar lá. Não, eu não tenho currículo, eu não tenho experiência, eu não agrego muito, mas eu já quero entrar. Sentar na janela. Chuteira Por nova, isso jogar de que titular, é esse o desafio, né? O jovem entra na sua empresa hoje, daqui 2 meses ele chega na tua frente e diz, e aí, faça de mim um presidente. Eu quero crescer. É muito imediato, né? Não quer Muito passar imediato. Por isso que é importante o que eu falei ali. O RH tem que fazer várias ações de endomarketing, ações de engajamento, programas que tenham constância. Porque, às vezes, o próprio RH, né, eu brinco com as minhas seguidoras, eu digo, calma, jovem RH. Porque elas também são assim. Muitas vezes elas entram na empresa, daí elas me falam, eu estou na empresa faz 3 meses, mas eu já queria ser analista. Daí eu digo, tá. Daí eu já pergunto, quanto tempo você está na empresa? 3 meses. Daí eu já falo, calma, jovem RH. Mostra resultado primeiro, se preocupa com o cargo depois. Se você me dissesse assim, olha, já estou na empresa há 1 ano, já estou mostrando indicadores, já estou vendo que a rotatividade está baixando, que o absenteísmo está diminuindo, agora eu vou sentar com o meu gestor e vou conversar sobre remuneração. Mas em 3 meses, não dá ainda. 3 meses é muito pouco tempo, né? A pergunta que eu faço normalmente para a pessoa quando enfrenta essa situação, eu pergunto para ela bem calmamente. O que você acha que esse cargo que você está querendo subir, o que você acha que essa pessoa faça? E fica nítido até para a pessoa ela dar um passo atrás, porque muitas vezes a grama do vizinho sempre é mais verde. Sim. Natural do ser humano, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Ainda mais hoje que você pega um celular na mão e a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Parece que só você que está trabalhando. É a síndrome da né? felicidade, né? Isso, a síndrome da felicidade. Tá, mas o que você acha que esse cargo faz? O que você acha que o teu superior faz nesse caso? Digo, calma, você está com uma visão conturbada, o que demonstra que você ainda não está preparado para isso. Nós vamos fazer o seguinte, o quê? Começa a agir agora, começa a agir como se você já estivesse no seu cargo. E aí depois você volta e a gente conversa. Você volta para conversar com o cidadão ali, 30 dias, chama ele. E aí? Qual a experiência que você teve? A própria pessoa diz para você, eu acho que ainda não estou pronto, acho que ainda eu preciso entender mais. Ou senão, às vezes, realmente a pessoa volta e diz, não, realmente é isso e tal. E aí você começa a ver nas ações dela que ela realmente está preparada para esse novo cargo ou para esse novo desafio. Mas essa síndrome da grama do vizinho mais verde faz com que todo mundo entre hoje e amanhã você quer sentar no lugar da cadeira de outra pessoa, você quer sentar... Sim. Então, percorrer o caminho dentro de uma organização é importante, né? Até provavelmente um cargo já de liderança. Um líder da empresa X, se ele sair da empresa X como líder e vier para a empresa Y, ele vai ter que se adaptar. Sim. Porque as organizações são completamente diferentes, mesmo no mesmo segmento. Uma prova disso é que na mesma rua, vou trazer um exemplo, né? Na mesma rua você tem 2 farmácias, na mesma rua, o mesmo público, o mesmo movimento, tudo. Uma vai bem, a outra vai mal. Por quê? Porque são o mesmo segmento, mas são empresas totalmente diferentes. Exatamente. Né? Perfeito, pessoal. Um grande bate-papo enriquecedor.
Eu quero agradecer já imensamente a Ivana. Muito obrigado por você estar aqui. Fico muito feliz de ter a oportunidade de saber também da honra de ser o primeiro podcast que você participa. Eu que agradeço a oportunidade. E fica aqui a dica, 2 dicas. A primeira dica é: se inscreva no nosso canal KFG Distribuidora. Aperta aí, ó, aí embaixo, tem um coraçãozinho, dá um cliquezinho ali. Tem uma mãozinha ali, dá um cliquezinho ali, não te custa nada, não vai cair os dedos. Pode clicar, vai por mim. Segue a gente aí, compartilha, manda para uma galera, para quem você conhece, porque todo mundo está em busca de melhorar de vida, de empreender ou de conhecimento, e aqui a gente fala sobre pessoas. A Ivana acabou de demonstrar aqui uma profissional de 18 anos, escritora, perita no assunto, pessoas. O desafio para qualquer empresário ou o desafio para qualquer empreendedor é pessoas. Não é mais processo, não é mais tecnologia, está aí a inteligência artificial para provar que todo mundo tem acesso. Então, cuida das pessoas que você vai longe. E agradecer a Milena, jovem talento aí que vem chegando na KFG, assumindo aí a nossa cara nas redes sociais. Obrigado pela participação de vocês. Que agradeço. Obrigada. Startcast, tudo são pessoas. Na próxima terça-feira, às 19 horas, ou na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Vem acompanhar com a gente papos esclarecedores e que vão agregar muito para você na sua vida.